Aí. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, hoje vamos aprender dois métodos para resolvermos sistemas lineares. Bom, o primeiro método a gente vai usar uma motivação para este fim, né? Então, vamos começar da seguinte forma: considere um braço robótico no espaço, certo? E esse braço robótico, ele executa um movimento de rotação. Então imagina o seguinte, que você tem o plano, desculpe, você tem o espaço, o seu braço ele está nessa posição aqui do espaço, só que ele faz um movimento no sentido anti-horário com relação ao plano XY. E ele vai partir de de uma certa posição, tá? Representado por esse vetor aqui, e vai chegar numa posição final representado por esse vetor aqui, certo? Depois de uma rotação de 60 graus. A informação que a gente tem é que depois dessa rotação, a posição final dele é dada por essas coordenadas. Então, a pergunta é o seguinte: qual é a posição inicial desse braço? Qual é a posição inicial? Bom, para responder isso, a gente vai precisar modelar o nosso problema. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é o seguinte: como é que eu faço, né, para descrever, em termos matemáticos, esse movimento de 60 graus? Lembrando o seguinte, né, que quando eu faço esse movimento aqui de 60 graus, a altura ela não se altera. O que vai alterar é simplesmente esse movimento com relação ao plano. Então, a gente pode estar pensando que esse movimento foi feito com relação ao plano, tá? Então, para ajudar a gente entender esse problema, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente tenha um vetor que ele é o vetor que está na posição inicial, e esse vetor ele forma um certo ângulo que eu vou chamar de alfa com relação ao eixo x, tá? Então, vou colocar aqui eixo x e eixo y. Além disso, eu vou ter esse outro vetor, que é a posição final depois do movimento, tá? E, no nosso problema, isso aqui seria o ângulo de 60 graus, né? Mas, vamos fazer de maneira geral, e não vai atrapalhar muito também para o que a gente quer, tá? Então, a gente pode olhar esse problema no plano. E, além disso, a gente pode representar esses vetores, né? Então, esse vetor aqui, ele tem coordenadas que eu vou chamar aqui de x e aqui de y. E esse outro vetor aqui, ele tem coordenadas que eu vou chamar de x' e de y', certo? E suponho que os dois vetores tenham o mesmo módulo, tá? Então, vamos supor que os dois vetores, que eu vou dar nome para eles, né, que eu acabei esquecendo, né? Esse vetor aqui eu vou chamar de v, e o outro vetor ali, o verdinho, eu vou estar chamando ele de w, tá? Então, vamos supor que v e w possuem o mesmo tamanho, né? Ou seja, o mesmo módulo. Porque eu estou interessado na rotação, né? E outra, né? A rotação, ela preserva o tamanho do vetor, né? Ela não encolhe ele nem aumenta. Então, eu acho que é bem razoável considerar isso. Certo. Ok, então com isso a gente tem o quê, né? A gente tem o seguinte, é, eu posso estar considerando um triângulo aqui, retângulo, da seguinte forma. Por exemplo, triângulo retângulo em que esse lado aqui vale x', tá? Esse ângulo aqui vai ser um ângulo bem grande, né, que vai ser a soma tanto do ângulo alfa quanto do ângulo θ, tá? Então eu vou até colocar aqui fora, ó, ou eu posso simplesmente aumentar o tamanho desse triângulo, que eu acho que vai até ser melhor, tá?
Aí aqui eu tenho alfa mais θ. Aqui eu tenho x'. Aqui eu tenho y', que vai ser a altura, né? Tenho isso aqui e tenho isso aqui, tá? E vou ter o que mais? Tenho esse comprimento aqui que vai ser o tamanho do vetor, que é r, tá? Então, o que que acontece? Ó, se você reparar bem, eu posso escrever seno, por exemplo, como o cateto oposto vezes, dividido pela hipotenusa. Dessa forma, eu consigo produzir y' como sendo igual a r seno de alfa mais θ, certo? E se eu aplicar o cosseno, eu vou conseguir extrair o x'. Então, cosseno de alfa mais θ vai ser igual a cateto adjacente, que é x', dividido por r. Então, isso vai produzir para a gente x', que vai ser igual a r cosseno de alfa mais θ. Ok. Tá. Qual que é a ideia disso aqui que eu estou fazendo? Eu quero o meu vetor w, cujas coordenadas são x' e y', ele é o produto depois da minha rotação, tá? Então seria muito interessante se a gente conseguisse obter esse vetor w a partir do vetor v, ou seja, a partir das coordenadas x e y descritas aqui na figura, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, né? Eu vou dar um jeito, tentar representar x' e y' em função de x e y, porque eu quero obter o produto final da rotação a partir do vetor inicial, né? Então, a partir do vetor inicial e do ângulo de rotação, eu vou obter um vetor depois dessa rotação. Estou falando muita rotação, mas espero que fique claro a ideia. Muito bem, então agora o próximo passo é o seguinte. Agora a gente pode quebrar, né, o x, o x', que vai ser igual a cosseno de alfa mais θ. Agora a gente pode usar a propriedade, né, de cosseno de soma de ângulos, né? E aquela propriedade velha, conhecida, né, de trigonometria, né? Caso não lembre, tu facilmente consegue se achar na internet e em vários livros de trigonometria, livros de cálculo, vai ter problema algum, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser cosseno de alfa vezes cosseno de θ, né? E seno de alfa vezes seno de θ, tá? E aí eu coloquei o R porque o R ele distribui, né? O R ele multiplica isso aqui tudo, tá? Então eu já fiz direto, né? Aí com relação ao y' vai ser a mesma coisa, né? O y' vai ser R seno de alfa mais θ, né? Lembrando que, lembra da formulinha do seno de A mais B, né? Seno de A cosseno B mais seno B cosseno A, né? A mesma coisa aqui. A única diferença é que vai ter um R multiplicando e aí a gente vai ter que distribuir esse R no final que a gente vai ter da formulinha. Então aqui vai ser o seguinte, ó, então você vai ter R seno de alfa cosseno de beta, de beta não, de θ, mais R cosseno de alfa seno de θ. Muito bem. Aí, beleza, né? O que que falta agora? Falta a gente dar um jeito de enxergar x ali, né? Só que x, se você olhar bem este triângulo aqui, a gente tem x e y ali descritinhos, né? Esse triângulo, ele é o triângulo, o ângulo alfa, né? Aí esse lado ele mede x, esse lado ele mede y, e esse lado ele mede r, né? Então aqui você tem que x vai ser, fazendo o que a gente fez agora há pouco, né? Vai ter o quê? Que
que cosseno de alfa é x dividido por r, né? Então você tem que x é igual a r cosseno de alfa. Assim como você tem que y vai ser igual a r seno de alfa. E aí basta a gente caçar, né, os r senos de alfa e r cossenos de alfa aqui. Aqui a gente achou um, aqui a gente achou outro, aqui a gente achou outro, e aqui a gente achou outro. Certo aí, né? Então no final você vai ter o seguinte, né? Você vai ter que x' vai ser igual a x cosseno de θ menos y seno de θ, vai ter que y' vai ser igual a y cosseno de θ mais x seno θ, certo? E organizando isso da forma matricial, a gente vai ter a seguinte disposição, ó. Eu vou ter que essa matriz coluna vai ser igual a cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ, que multiplica x e y, certo? Essa matriz aqui, ela é conhecida como matriz de rotação. A matriz aqui, ela é a matriz de rotação com relação ao ângulo θ, tá? Só que no nosso caso, né, o θ é 60. E aqui a gente está trabalhando só no plano, né? E a natureza do nosso problema é no espaço. Daria para trabalhar só no plano também, não teria problema nenhum, né? Mas dá para fazer direto, por que não, né? Porque veja bem, ó, aqui o que, que a gente tem, né? Aqui a gente tem que se eu dar um vetor aqui para você e multiplicar por essa matriz, eu vou obter a rotação dela aqui, certo? Muito bem. Aí, já que a natureza do nosso problema é em 3 coordenadas, eu posso dar um jeito de completar essa matriz de forma que ela sirva para um vetor em 3 coordenadas, né? Mas antes disso, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode substituir esse θ por 60 graus e ver o que acontece, né? Se a gente substituir por 60 graus, a gente vai ter a seguinte disposição aqui, ó. Então, vai ser o quê? Cosseno de 60, né? Que vai ser meio, menos seno de 60, que vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 graus, né? Que vai ser raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 60 graus, que é meio. Certo? Isso aqui fica aqui. Ok. Bom, como a gente está no espaço R3, né? Como eu havia dito, então a gente pode dar um jeito de completar essa matriz de forma que a gente multiplique essa matriz por um vetor em 3 dimensões, né? E produza um vetor em 3 dimensões rotacionado, né? E como a altura não vai fazer diferença, então a gente pode usar a seguinte técnica, né? A gente pega essa matriz, repete ela, e aí a gente completa com zero aqui, porque não vai fazer diferença nas coordenadas x e y, e coloca 1 aqui no lugar do z. Porque dessa forma, o que, que vai acontecer, né? Dessa forma, quando você multiplica o seu vetor inicial, que é o que a gente vai
querer descobrir, eu quero que isso produza o nosso vetor final, né? E lá no exemplo está dado pelas seguintes coordenadas, né? Raiz de 3 e aqui, tá? E aí repara o seguinte, ó. Se eu pegar aqui e calcular linha vezes coluna, eu vou ter o quê? Eu vou ter x, né, que multiplica esse, y que multiplica esse, que vai ser igual ao primeiro. Vai ser basicamente isso aqui, né? Se eu pegar a segunda linha e multiplicar pela coluna, eu vou ter o quê? X que multiplica esse, y que multiplica esse, que vai ser igual a esse. E se eu pegar a terceira linha e multiplicar a coluna, eu vou ter o quê? Que zero, eu vou ter que 0x, 0y e z, né, que vai ser igual a zero. Tá? Então, porque é o que a gente já tinha, né? Porque lá, como a rotação foi feita no plano, então a coordenada z, ela vai ser zero também, tá? Então, por isso que eu posso utilizar essa técnica, tá bom? E aí, dessa forma, eu posso estar escrevendo o que eu acabei de falar, né? E aí você pega, né, multiplica tudo, né? Então você pega a linha e multiplica por coluna, né? Então você vai ter meio, multiplica x, menos raiz de 3 sobre 2 que multiplica y, zero que multiplica z, é igual a raiz de 3 mais 1 dividido por 2. Aí aqui eu vou ter raiz de 3 sobre 2 que multiplica x, mais meio que multiplica y, mais zero que multiplica z, que vai ser igual a raiz de 3 menos 1 dividido por 2. E aqui 0, 0, né? Só vai sobrar o z, que vai ser igual a zero. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue montar o seguinte sistema linear, né? E resolvendo esse sistema linear, a gente vai conseguir achar qual que é o nosso vetor inicial, tá? E como é que a gente faz isso, né? Bom, para isso, a gente vai estudar algo que é chamado de relações entre linhas de matrizes, certo? E para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Eu vou estar colando das minhas notas de aula os exemplos que eu usei, né? Então, aqui é o seguinte, gente. Aqui a gente vai definir 3 operações para trabalhar com linhas de matrizes, né? Então, a primeira operação é o quê, né? É simplesmente você trocar duas linhas, né? Então, repara bem que é o seguinte, né? Aqui eu estou falando que é trocar a iésima linha pela jésima linha, né? E nesse exemplo, o que que eu fiz? Eu simplesmente troquei a segunda com a terceira linha, né? E, ok, temos essa operação. A segunda operação é o que, né? É você pegar uma linha e multiplicar por algum número real não nulo, né? Então, repara o seguinte, ó, aqui eu peguei a segunda linha e multipliquei por menos 3, tá? E a terceira operação com relação a linhas é o seguinte, é você pegar a linha, né, que você quer transformar. Lembra o seguinte, ó, eu quero a linha que a linha vai ser transformada nisso daqui, tá? Então a linha vai ser transformada no que nesse caso? Eu posso pegar uma outra linha, multiplicar por algum número e somar com essa linha que eu quero que seja transformada. Então, nesse caso, o que foi feito aqui, ó? A gente pegou essa matriz inicial aqui, certo? Eu multipliquei a linha 1 por 2, então se eu multiplicar a linha 1 por 2, vai dar 2 e 0, e somei com a linha 3. Então, somando com a linha 3, vai dar o quê?
2 com menos 3, menos 1. 0 com 4, 4. Certo? Então, uma vez que a gente definiu essas operações, se a gente parte de uma matriz A e chega numa matriz B fazendo esses processos de uma maneira finita, por exemplo, você pode começar da matriz A, aí você vai, faz a troca da segunda com a terceira linha, aí depois você pega essa matriz que você obteve, multiplica a primeira linha por alguma coisa e vai indo até chegar onde você quer, né, na matriz B, né? Então, quando você sai de uma matriz A e chega numa matriz B, ou melhor dizendo, né, se a matriz B pode ser obtida a partir da matriz A, fazendo um processo finito desses passos, você diz que a matriz A ela é linha equivalente à matriz B, certo? Por exemplo, deixa eu copiar mais um exemplo aqui. É, então aqui eu tenho a nossa definiçãozinha aqui, certo? Eu acabei de falar, né, de linha equivalência, e aí a gente pode falar, a gente pode representar por essas duas notações, né, ou a flechinha B ou a tiozinho B, tá? E, por exemplo, né, essa matriz aqui, ela é equivalente ou linha equivalente, né, a essa outra matriz. Por quê? Porque se reparar bem, ó, daqui para cá eu usei a propriedade 3, tá? Daqui para cá usei a propriedade 3 de novo. E daqui para cá, e esse próximo passo, o que foi feito, né? Eu peguei a linha 2 e simplesmente multipliquei por menos 1, né? Então, o resto não se altera, né? Somente a linha 2, tá? E aí, para a gente obter a matriz em questão, o que eu posso estar fazendo? Eu quero transformar a linha 3, né? Então, a linha 3, ela vai ser transformada no seguinte, eu vou multiplicar a linha 2 por menos 4 e vou somar com a linha 3. Então, se eu multiplicar a linha 2 por menos 4, eu vou ter o quê? 0 menos 4. E eu somar com a linha 3 vai dar o quê? 0, 0. Certo? Então, no final, eu vou obter 1, 0, 0, 1 e 0, 0, né? E é de fato o que a gente queria verificar, né? Então, realmente, né, essa matriz aqui, ela é linha equivalente a essa primeira, né? Segundo a definição que a gente colocou. Muito bem! Para ajudar um pouco. Então, beleza, né? Então a gente aprendeu essa técnica, né? E agora a gente vai aprender uma outra técnica que é a gente deixar a matriz em um formato que vai ser muito bom para a gente poder resolver, achar soluções, né, dos sistemas linear. E é você deixar a matriz no que a gente chama de forma linha reduzida escada ou a famosa forma de Gauss-Jordan. E consiste no seguinte. Aqui, é, faltou falar uma coisinha aqui, né? Então tá bom, né? Então aqui é o seguinte, né? Continuando, né? A gente tem aqui que dois sistemas, né? Eles possuem matrizes ampliadas. E dois sistemas que possuem matrizes ampliadas equivalentes são equivalentes, né? E o que é a matriz ampliada, né? Isso faltou falar, né? Matriz ampliada é o seguinte, ó.
A matriz ampliada a matriz ampliada do sistema é o seguinte, é você pegar um sistema linear, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar, sei lá, esse sistema aqui, ó. X mais 3y mais 4z igual a 2. X mais 2y mais z igual a 0 e y igual a 3, né? Então, o lance é o seguinte, o que que é a matriz ampliada desse sistema, né? A matriz ampliada é você escrever a matriz com relação aos coeficientes. Então, aqui é 1, 3, 4, 2. E aqui é x, x não, né? Aqui é 1, 2, 1, 0. E aqui é 0, 1, 0, 3. E aqui é o seguinte, né? É... Beleza. O que esse teorema está falando é o seguinte: se eu pegar essa matriz ampliada e fazer, né, todo esse passo que a gente chegou e obter uma outra matriz ampliada, e essa outra matriz ampliada que eu tiver do lado de cá, que vai representar um sistema, as soluções desse sistema vai ser a mesma solução desse sistema aqui, tá? Então vai ser bem útil por isso, né? Porque a gente vai pegar o sistema linear, transformar na matriz ampliada, deixar numa forma que vai ser bem interessante para a gente resolver, que é essa forma linha reduzida escada, e as soluções dessa forma linha reduzida escada vai ser a solução do meu sistema original, tá? Aí as condições são as seguintes, né? Que a primeira condição é que a matriz é linha reduzida escada, né? Se o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula é 1, tá? Então a gente vai ver que todas as linhas não nulas, né? O primeiro elemento não nulo sempre vai ter que ser 1, certo? Próximo. Bom, vou colocar os exemplos aqui. Eu acho que vai ser mais fácil a gente, exemplo por exemplo, né? Para a gente poder estar analisando, né? Entendendo o que que é cada definição aqui, ó. Então, deixa eu só colar aqui o exemplo e vamos checar, ó. Por exemplo, né? A primeira condição é o quê, né? Que a primeira linha, né, de cada, o primeiro elemento não nulo de cada linha tem que ser igual a 1, né? Só que aqui a gente já tem um problema, né? Que o primeiro elemento não nulo aqui é o 2, né? Então ele não está na forma linha reduzida escada, né? A segunda condição é o seguinte, né? Que cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo, então você vai olhar cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha, tem todos os seus elementos iguais a zero. O que isso significa? Então vamos lá. Cada coluna, então vamos olhar isso aqui, ó. Tem essa coluna, essa coluna, essa coluna, essa coluna. Então cada coluna que contém cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha, então esse aqui contém o primeiro elemento não nulo da primeira linha, todos os outros são iguais a zero. Então esse aqui está tudo bem. Então vamos lá, cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo aqui dessa linha, ok? Os outros são zero, tudo bem. Essa coluna que contém o primeiro elemento não nulo aqui da última linha, os outros elementos têm que ser iguais a zero. Só que aparece esse cara aqui, né? Então, nesse caso, não é satisfeita a segunda condição. A terceira condição é a mais tranquila, né? Que fala que toda linha nula ocorre abaixo de linhas não nulas, tá? Então, esse aqui fere a terceira condição, né? Porque essa linha nula aqui, ela ocorre acima dessa linha não nula, né? Então, certo seria se estivesse embaixo, tá? E a última condição é a condição mais complicadinha, que vai meio que deixar na forma escada, né? Porque essa condição diz o seguinte, eu vou até escrever um exemplo aqui do lado, que vai deixar claro o que que isso significa, ó. Por exemplo, eu vou colocar isso aqui, ó. 0, 3, 2, 1.
0, 1, 2. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, ó. Se as linhas 1 e R são não nulas, então 1 até R, né? No caso, aqui a gente tem três linhas, né? Então a gente tem a linha 1, a linha 2 e a linha 3, tá? Então aqui. E se o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então o primeiro elemento, vamos ver o que é o primeiro elemento não nulo de cada um, né? Então o primeiro elemento não nulo da linha 1, ela ocorre na coluna 2, tá? E o primeiro elemento não nulo da segunda linha ocorre na coluna 1. Só que ele fala o quê, ó? Se o primeiro elemento não nulo da linha I ocorre na coluna KI, então tem que seguir essa ordem. Então vamos lá, ó. Primeiro elemento não nulo, vamos falar que isso aqui é o K1 e esse aqui é o K2. Então ele fala o quê? Que K1 tem que ser menor que K2. Ou seja, se você não pode ter algo assim, tá? Você tem que ter algo para lá. Tá? Então ele garante que coisas não nulas sempre vai seguir o desenho para lá, né? Formando uma escadinha. O terceiro exemplo, ele comprova isso, ó. A gente pode ver, ó. A gente tem as linhas, né? Não nulas. Então, o primeiro elemento não nulo dessa linha ocorre na coluna 2. O primeiro elemento não nulo dessa linha ocorre na coluna 4. E realmente, deu certinho, né? 2 menor que 4. Tá? Coluna 2 tem que ser menor que coluna 4. Tá? É só isso, para formar a escada. Tá? Ok. E aí, com isso, né, a gente consegue resolver o nosso probleminha, né? Mediante mais um último teorema, né, que vai garantir o seguinte: e será que eu consigo deixar qualquer matriz, né, desse jeito, nessa forma? E será que não tem nenhuma ambiguidade, nada que vai atrapalhar? Aí não, né? Tem um teoreminha que vai garantir para a gente que toda matriz é linha equivalente a uma matriz linha reduzida da forma escada, tá? Então, quando você pega uma matriz e faz todos os passos lá envolvendo linhas e chega no formato desse jeito assim, né, que forma uma escadinha, esse produto vai ser único, né? E esse método, ele também é conhecido como método de Gauss-Jordan. Acho que ele é mais conhecido como método de Gauss-Jordan, na verdade. Tá? É o famoso escalonamento, tá bom? Então, aqui é o seguinte, né? Se você voltar no nosso exemplo inicial, a gente vai ter a nossa matriz ampliada lá, né? Então, a gente vai pegar o nosso exemplo inicial, tá? E a gente tem a matriz ampliada dele, certo? Reescrevendo aqui. E aí, o que que a gente quer fazer, né? Aí a gente vai usar todos aqueles passos para obter uma outra matriz, né? Na formulinha reduzida escada. Então, as soluções que a gente obtiver para o sistema correspondente a essa matriz vai ser as soluções desse sistema, tá? Então, para isso, basta a gente fazer o seguinte. Vou pegar aqui. E, ó, repara que tipo, você consegue, né, fazer as transformações, né? Então aqui, ó, se você pegar a primeira linha e multiplicar por 2, tem essa. Pegar depois essa linha, multiplicar a segunda linha, multiplicar por 2 novamente, né? Aí você consegue produzir essa. Aí você vai eliminando, né?
Aí o próximo passo é o quê? Eliminar esse cara, né? Então, para eliminar esse cara, o que que é bom fazer? Multiplicar a primeira linha, né, por menos raiz de 3 e somar com essa, né? E aí você vai produzir essa. E aí qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo foi só multiplicar a segunda linha por menos um quarto, né? E aí você tem que aparecer 1 aqui. Tá, mas e aí? Ah, aí eu preciso dar um jeito de eliminar esse termo, né? E para isso basta fazer o quê? Multiplicar a segunda linha por raiz de 3 e somar com a primeira, certo? E aí eu acho que acabou, né? Aí você obtém isso aqui. Isso aqui já te dá de graça, né? O que que você precisa, né? Porque se você for recuperar o sistema disso, é basicamente o quê, né? Vai ser x, né? Mais 1 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z, que vai ser igual a 1, né? E aqui vai ser o quê? 0 vezes x mais 1 vezes y mais 0 vezes z, que é igual a menos 1. E aqui vai ser 0 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes z, que é igual a 0, né? Então, quando tiver assim, já pode fazer direto, sem medo, né? E aqui, ó, é o que está mostrando aqui, ó, que x vai ser igual a 1, y vai ser igual a menos 1 e z vai ser igual a 0, tá? Então, dessa forma, né, a gente tem que a posição inicial lá do nosso problema são os pontos de coordenada 1, menos 1 e 0, tá? E aí a gente usou essa técnica, né, de Gauss-Jordan para estar resolvendo esse sistema linear, tá certo? Muito bem. Antes da gente falar, né, do próximo método, é, é só perceber que a gente vai ter três tipos de sistemas, né? E é o sistema que a gente chama de possível indeterminado e impossível, tá bom? Vou colocar a definição aqui rapidinho e um exemplo de cada item, só para a gente observar isso. Então, muito bem, né? Então, deixa eu pegar lá as definições bem rapidinho. Resumo aqui não vai ficar muito resumido não, viu? Então, ok. Então, o possível determinado é quando ele vai possuir uma única solução. Então, isso aqui em geral vai ser quando tem um sistema que tem a mesma quantidade de incógnitas, vai ser a mesma quantidade de linhas, né? Aqui você tem um sistema indeterminado que a gente vai ver que geralmente isso acontece quando você tem mais variável, mais incógnitas do que linha, né? E quando não possui solução, que a gente vai ver que quando meio que uma linha é como se fosse um múltiplo da outra, né? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Para a gente ver para abordar cada caso, né? Então, o primeiro exemplo vai ser esse aqui, ó. Vamos considerar esse sistema linear, né? Aí você tem que a matriz ampliada é essa. E quando você reduz a forma linha escada, meio que vai ficar assim, né? Só que aí o que que acontece? Se você reparar bem, aqui é o seguinte, você vai ter, quando você volta no sistema, você vai ter o quê? Que A mais 5D menos D é igual a zero, né? E embaixo você vai ter o quê? Que B, vou colocar um pouco mais para cá, né? B menos, não mais, né? Menos 2, isso, menos 2C mais D é igual a zero. Ainda dá para melhorar um pouquinho, né? Dá para você
somar as duas equações, né? E aí você vai ter A mais B mais 3C, que é igual a zero. E aí você vai ter um probleminha aqui, né? Porque você tem pelo menos duas variáveis livres aqui, né? Então, você pode escolher duas variáveis e atribuir valores, né? Como, por exemplo, você pode falar que o A vale zero, o B vale zero, e dessa forma você vai obter que o C é igual a zero, e por consequência disso, você vai obter também que o D também vai ser igual a zero, tá? Então, dessa forma você tem uma solução. Só que se você mudar os valores de A e de B, você vai obter outras soluções. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um sistema que a gente fala que ele é possível e indeterminado, né? Então, em geral, isso costuma acontecer quando você tem mais incógnitas do que linhas, né? Porque aí sempre vai acabar sobrando, né, alguma incógnita. Beleza? Muito bem. Então, agora, a gente vai ver o próximo exemplo, que é o seguinte, que é aqui, ó. Esse exemplo aqui é o seguinte, se você pegar esse sistema, e você pode escrever essa matriz aqui ampliada dele, tá? E aí você só faz uma única coisa aqui que você meio que já mata a charada aqui, ó. E é o seguinte, se você olhar bem, olha só essa matriz aqui, ó. Essa linha aqui, ela é a múltipla dessa daqui. Então, se você multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a de baixo, você zera isso aqui tudo. E aí você vai ter um seguinte problema. Qual que é o problema? Se você for a partir dessa matriz aqui, nem precisa reduzir ela na fórmula em escada, viu? Mas se você pegar essa matriz aqui e for tentar reescrever ela, resgatar o sistema, né, que, em que essa matriz ampliada vai gerar, então vai ser o quê? Vai ser x mais y menos e, que é igual a 3, e aqui você vai ter o quê? 0 mais 0 mais 0 é igual a menos 5. Então, essa segunda linha aqui vai produzir o que para você? Que 0 é igual a menos 5. É um absurdo, né? Então, esse sistema ele é impossível de ser resolvido, tá? Então, esse aqui entra nessa categoria aqui, ó, de sistema impossível, quando não possui solução. A gente vai ver, estudando agora a regra de Cramer, que quando o determinante, né, dessa matriz aqui que eu destaquei for igual a zero, você não consegue nem avançar, né? Então, para você ter que o sistema ali é possível, ele tem que ter determinante diferente de zero, tá? Possível e determinado, né? Porque se você for ver esses outros casos aqui, você não tem matriz quadrada, tá? Então, se você tem uma matriz quadrada, né? Aliás, você só consegue calcular determinante de matriz quadrada, né? E o determinante for diferente de zero, então você tem que o sistema é possível e determinado. Que a gente vai ver lá por Cramer, tá? E finalmente, né, o último exemplo é o exemplo que tudo dá certo, né? É o exemplo em que se você é, pegar o sistema e, e você escrever a matriz ampliada com relação ao seu sistema, que é essa daqui, fazer todas as passagens envolvendo linhas, até chegar na forma linha reduzida escada. Aí você tem e você consegue resolver o seu sistema de equações lineares, né? E usando aquele negócio que eu falei, né? Então aqui você já pode sem medo falar que x vai ser igual a menos 7 oitavos, y igual a menos um quarto e z igual a 11 oitavos. Certo? Então esse sistema é o que a gente fala de sistema possível e determinado. Maravilha!
Bom, agora, né, para encerrar, vamos falar, né, da regra de Cramer, que vai ser um outro método de obtenção de sistemas lineares, de obtenção não de sistemas lineares, né, mas de soluções de sistemas lineares, né. Só que a regra de Cramer, você só consegue aplicar ela se o seu sistema, se o número de variáveis, né, de incógnitas for o mesmo número de linhas, tá? Então, imagina o seguinte, ó, eu vou escrever aqui o caso 3 por 3 só para a gente ilustrar, mas nas minhas notas de aula está o caso geral, né, de sistemas de n equações com n incógnitas, tá? Então depois dá uma olhadinha lá, tá, nas notas lá, tá? Tô sempre acrescentando coisa lá, corrigindo, e se tiver algum erro também me comunique, né? Pode ser aqui pelo comentários aqui do YouTube mesmo, sabe? E para quem for meu aluno na disciplina, pode comentar comigo depois também em aula, tá? E aí, toda ajuda é bem-vinda para deixar o material o melhor possível disponível para todos. Então vamos lá, ó. Então suponha que a gente tem o seguinte, né? A gente tem um seguinte sistema linear. Ó. Eu vou colocar com cara de matriz já. Então a gente tem aqui, ó, A11, x, A12y, A, toma, né? A13c é igual a um B1, né? E vamos lá, né? Vamos fazer um 3 por 3 aqui, ó. 21x mais A22y mais A23c é igual a B2, A31x mais A32y mais A33z igual a um B3. Ok, então temos esse sistema linear, né? A gente pode escrever esse sistema de uma forma matricial também, né? É dessa forma aqui, ó. Aí eu vou descrever a matriz dos coeficientes que multiplicam as variáveis, né? Isso aqui vai multiplicar uma matriz coluna que é formada pelas variáveis, está multiplicando esses coeficientes, vai ser igual à matriz coluna dos termos independentes, né? Então, lembrando o seguinte, né, que isso daqui a gente vai chamar de matriz dos coeficientes, né? Eu vou chamar de A. Então, isso aqui é a matriz dos coeficientes, certo? Esse aqui eu vou chamar de X, que é o quê? É a matriz das variáveis ou matriz das incógnitas. Esse aqui eu vou chamar de B, que vai ser a matriz dos termos independentes, tá? Então, no final, a gente tem algo assim, né? A gente tem um A vezes X que é igual a B, né? Então, a ideia é fazer o quê, né? A ideia é a gente isolar o X. Porque uma vez que a gente isola a matriz X, a ideia é que essa matriz X ela vai ser dada em função de outras matrizes, né? Então, a fim da gente isolar essa matriz X, a primeira coisa que a gente tem que fazer é multiplicar pela inversa do A aqui, né? Só que para ter inversa, precisa que o determinante da matriz A seja diferente de zero. Então, essa é a sua primeira condição, tá? Então, uma vez que o determinante da matriz A é diferente de zero, aí tudo bem, né? Você pode vir pela esquerda e multiplicar o seu sistema pela inversa, né? E aí, o que que vai acontecer, né? Isso daqui vai virar a matriz identidade, né? No caso aqui é 3 por 3, né?
vezes x, que é igual a A menos 1b, né? Lembrando que matriz identidade multiplicado por qualquer matriz é a própria matriz, tá? E a gente tem isso aqui. Ah, e lembrando também, né, que a gente aprendeu como é que calcula a matriz inversa, né? E a matriz inversa, um método que a gente aprendeu é o quê, né? É 1 sobre determinante. Então, aí, novamente, a importância do determinante, né? Vezes a matriz adjunta de A. Então, isso aqui é a inversa, né? Vezes B. Tá? Então, tá aí a nossa fórmula, né? E aí, o que que acontece, né? Você trabalhando um pouquinho nessa fórmula, você vai obter o seguinte, né? Então, o que que acontece, né? Você pode escrever isso aqui de maneira matricial, e vai ser assim, né? X, Y, Z, que é o seu x, que vai ser igual a 1 sobre determinante de A, e multiplica a sua matriz adjunta, né? Lembrando que a matriz adjunta, ela é dada por aqueles termos barrados, né? Então, é 1, 2, 1, 3. Aqui eu tenho A2, 1, A2, 2, A2, 3. Aqui eu tenho A3, 1, A3, 2 e A3, 3, né? Muito bem. Multiplicado, né? A minha matriz B, né? Certo? Aí é o seguinte, gente. Nas notas de aula eu deixo bem explícito isso, tá? Porque se você reparar bem, né? O termo x, ele vai ser o quê? Vai ser essa linha, né? Que multiplica por essa coluna, né? Então vai ser o quê? Vai ser P1, e vai multiplicar, vai ser A1 barrado que multiplica B1, mais A12 barrado que multiplica B2, mais A13 barrinha aqui, né, que multiplica ali é B3. E, ok, tudo isso dividido pelo determinante, né? Porque é 1 vezes det, é 1 sobre determinante que multiplica isso, né? E aí o que que acontece, né? Se você brincar um pouquinho com isso, tal, piriri, pororó, fazer umas contas aí, você vai verificar que isso aí é nada mais, nada menos. E o seguinte, ó, você vai verificar, na verdade, que esse negócio aqui, ó, essa parte aqui, ela vai ser o quê, né? Vai ser, você pega a sua matriz lá em cima, a matriz A, e substitui a primeira coluna pelos termos independentes aqui, ó. E aí repete o resto, né? Então vai ser A12, A13, A22, A23, A32 e A33, tá? E embaixo é o determinante mesmo, né? Então o seu x, ele vai ser dado por isso aqui, tá? E aí o seu y vai ser o quê, né? Vai ser essa linha aqui, né? E multiplica essa coluna, né? E se você fizer a mesma relação, você vai observar que o seu y, ele vai ser igual ao determinante. Aí você volta lá naquela matriz, né? Escreve a primeira coluna dela. Aí você troca a coluna do meio pelos termos independentes. E aí o resto aqui você continua. E multiplica e divide pelo determinante, melhor dizendo. E aí, o item Z, né, que é o que falta, vai ser algo bem semelhante, né? Se você pegar isso aqui, multiplicar por isso aqui e dar umas ajeitadas também nas contas, para ele verificar, na verdade, isso aí vai ser o quê, né? Você pega a sua matriz inicial lá, A, né? Escreve as duas primeiras colunas
normalmente. Dois, 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 três, dois, né? E aqui bota os termos independentes. Divide pelo determinante de A, tá? Aí dessa forma, né, você consegue obter as soluções do seu sistema, tá? Esse método, né, ele já te dá direto, né? O grau de dificuldade aqui vai ser o quê? Calcular esses determinantes, tá? Conforme eu vou mostrar no nosso último exemplo, né, que é a gente usar, né, a regra de Cramer para resolver um sistema linear aí 3×3, tá? Mas esse método, né, você pode resolver sistema linear de qualquer tamanho, tá bom? 4×4, 2×2. É que 2×2 acaba sendo mais fácil você isolar uma variável e jogar em outra, né? Mas 3×3 pode ser uma boa pedida. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso exemplo. Fazer esse aqui. Então beleza, né? Aí o que que acontece, né? Então, primeira coisa, vai fazer o seguinte, para usar a regra de Cramer, você vai pegar e escrever a matriz dos coeficientes, né? Que é a nossa matriz A, né? Ela é formada pelo quê, né? Pelo que acompanha as variáveis aqui. Então é 1, é 2, menos 3. E é 2, é menos 1 e é 1, né? E aqui é o quê? É 3, é 0 e é menos 1, tá? E verificar se o determinante dela dá diferente de 0, tá? Se você fizer um cálculo rápido aqui, você vai verificar que esse determinante ele vai ser igual a 2. Tá? Aí você pode usar sarro, você pode usar o método que eu ensinei, né? Que você pega uma maneira simples, é você pegar essa coluna aqui, né? E usar ela de referência para calcular o seu determinante, né? Que também sai bem rapidinho, né? Aqui dá 2. E, aliás, eu preciso depois corrigir isso com meus alunos, né? Que eu acabei trocando um sinal lá e deu 18, mas não, é 2, viu, gente? Verifiquei aqui em casa depois, inclusive. Dá 2. 2 é diferente de 0, então dá para você usar o método, né? Se desse igual a 0, já pararia aí, tá? Que aí não daria para usar esse método. E aí o que vai acontecer, né? Aí fazendo as contas, você vai ter o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui já direto. Afinal, né? Estamos aqui em quase 1 hora de vídeo já, né? Um resumo acho que tá bom demais, né, gente? Então, aqui é o seguinte, ó. O que aconteceu, ó? Se você reparar bem, para achar o x, a gente colocou esses valores aqui, que são os valores aqui do sistema, né? Ó, são esses valores, são os termos independentes aqui. Colocamos na primeira coluna, repetimos o resto, calculamos o determinante. Aí o determinante em cima aqui dá 4, tá? Aí o de baixo dá 2, então divide, dá 2. Aqui a gente repetiu os termos da matriz A, só trocamos a coluna do meio e fizemos a conta. Então aqui vai dar menos 2, 2 aqui embaixo, deu certinho aqui, né? Menos 1. E aqui a mesma coisa, né? Só que a gente vai trocar na última coluna, tá? E aí vai dar 10 aqui esse determinante, dividido por 2, dá 5. Tá certo, gente? Então, portanto, o sistema ele vai ter única solução em que o x ele é igual a 2, o y ele vai ser igual a menos 1 e o z ele vai ser igual a 5. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso, né? Com isso, a gente encerra a parte de sistemas lineares, né? Com esses dois métodos, então na falta de um, tem duas maneiras de resolver, tá? E agora é praticar, né? Porque você viu que os dois têm
níveis de dificuldades bem semelhantes, né? O primeiro método lá em cima, né, que é o Gauss-Jordan, você tem que praticar um pouco mais a intuição, né? Você tem que saber quais são os melhores passos que você vai fazer para estar eliminando, né, os números lá para você botar na forma da escada, né? Esse daqui de Cramer, ele é diretão, só que a dificuldade dele vai ser no cálculo dos determinantes, né? Que você vai ter 4 determinantes para você calcular, tá? Então, é, tipo, na verdade, na lista de exercícios que eu deixei ali vai ter para fazer das duas maneiras, né? É bom saber um pouco de tudo, né, gente? Nunca se sabe quando vai usar, né? Aliás, disseram que esse método de Cramer aí é bem útil na parte de circuitos elétricos, né? Então, é útil, olha aí, é útil além da matemática. Então, beleza, gente. Então, por hoje é isso. Se cuidem e até a próxima.